Olá, adorador! Você está no canal Bendito e o nosso salmo de hoje é o Salmo 63. O título é Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. O contexto desse salmo é incerto. A maioria dos comentaristas acredita que pode ter acontecido alguns anos antes de Davi subir ao trono de Israel ou durante o seu breve exílio do trono durante a rebelião de Absalão, seu filho. Seja qual for o contexto, Davi não olhou ao redor com medo e lamentação diante dos desconfortos e dos perigos do deserto. Ele olhou para o alto, para o Senhor, e reafirmou sua fé e seu amor por ele. Em um momento em que poderia estar desanimado, Davi estava alegre em Deus. Ele começa o salmo dizendo: ó Deus, tu és o meu Deus. Isto pode parecer uma tautologia, ou seja, uma redundância, mas não é. Davi usa dois termos diferentes aqui, Elohim e El. Na realidade, Davi disse: Elohim, tu és o meu El. El era um nome geral usado por todos os deuses, e ao declarar esta frase, Davi estava diferenciando o Deus verdadeiro dos deuses das outras nações. Esta frase transformou a experiência de Davi no deserto em um ato de adoração. A simplicidade e a ousadia que essa frase traz é o segredo de tudo que se segue, porque a relação entre Deus e Davi é o cerne da aliança desde os patriarcas até os dias de hoje. Ali no deserto, os anseios mais profundos de Davi não eram de ordem física, mas sim de ordem espiritual. Com todo o seu ser, ele almejava a satisfação que só poderia encontrar na presença de Deus. Assim como temos os nossos sentidos físicos saciados pela criação de Deus, também temos os sentidos espirituais que só podem ser saciados por Cristo. E de que maneira Davi adquiriu esse apetite espiritual tão maravilhoso? Adorando a Deus no seu santuário, de onde agora ele tinha saudades, pois estava no deserto. Note que a adoração constante nos prepara para as crises da vida. Pelo fato de ter visto o poder e a glória de Deus no santuário, Davi também conseguia vê-los no deserto. No versículo 3 ele diz: a tua graça ou a tua benignidade é melhor que a vida. Esta era a razão pela qual Davi estava tão motivado a buscar a Deus. Ele conhecia e experimentava algo da graça de Deus que muitos não conhecem e nem experimentam. Davi conhecia a pérola mais valiosa que existe, a graça do Senhor, na qual está não apenas a vida presente, mas também a vida eterna. Tanto nas Escrituras quanto na história, vemos muitos homens cansados de suas vidas, alguns chegando a dar cabo delas. Mas ainda não foi encontrado nenhum homem que estivesse cansado do amor e da graça de Deus. Diante da sua experiência com o grande amor de Deus, Davi decidiu louvar a Deus em voz alta. Ele sabia que seria ingrato e rude se não louvasse e agradecesse ao Senhor que tanto amava. Ali no deserto não havia sacerdotes nem altar, mas ele podia levantar as mãos como os sacerdotes e bendizer ao Senhor. O levantar das mãos não era apenas a postura comum de oração entre os antigos hebreus, mas era especialmente apropriado para o louvor. Demonstrava a expectativa de receber algo de Deus com gratidão, como também o sentimento de entrega a Ele. Ali no deserto não havia como desfrutar de uma refeição sacrificial, mas a alma de Davi se deleitou com as mais ricas iguarias espirituais que o Senhor lhe proporcionou. Esta é uma satisfação que poucas pessoas conhecem, mesmo entre os cristãos. Ele falou da profunda satisfação que resulta de uma busca rendida a Deus, de receber o seu amor e de louvá-lo sem reservas. No amor de Deus há uma riqueza, uma plenitude de alegria que enche a alma e que nós podemos comparar ao alimento mais rico com o qual o corpo pode ser nutrido. Toda vez que Davi despertava durante a noite, lembrava-se imediatamente do Senhor e meditava na sua grandeza e na sua bondade.
Aliás, a solidão e a quietude da noite são ótimos momentos para lembrar e meditar nas misericórdias de Deus. Essas lembranças acabam sendo um delicioso banquete que enche em nosso coração e o nosso espírito de alegria, paz e consolo. Por isso, de hoje em diante, quando você perder o sono durante a noite, não vá para o celular ou para a televisão, vá para os pés do Senhor e desfrute da sua presença. Os versículos 7 e 8 têm um tom interessante. Muitos dos salmos de Davi são simples pedidos de ajuda. E como este salmo foi composto no deserto de Judá, com certeza ele também precisava de ajuda. No entanto, ele não clama por ajuda, mas dá graças e louvor pela fidelidade de Deus em seus momentos de adversidade, abrigado à sombra das asas de Deus, uma expressão que é repetida muitas vezes nos seus salmos. O que percebemos nestes versículos é uma parceria, uma conexão maravilhosa entre Deus e Davi. Ele seguia o Senhor de perto. O sentido principal da palavra hebraica usada aqui é colar. De modo figurado, significa associar-se, aderir, estar unido. E diretamente significa estar firmemente unidos com forte afeto. Como resultado dessa intensa ligação, Davi se sentia seguro pela mão direita do Senhor, que é a mão que simboliza habilidade e força. Nos versículos 9 a 11, nós vemos que a profunda conexão de Davi com Deus não eliminou os seus problemas. Ainda havia inimigos querendo matá-lo. Mas Davi confiou em Deus para lidar com os seus inimigos. No tempo de Deus e à maneira de Deus, os seus inimigos seriam todos vencidos, pois o amor de Deus age também com justiça. Seus inimigos serviriam de comida para os chacais. Nos tempos de guerra, os chacais se fartavam com os corpos mortos nas batalhas. Eles eram os necrófagos finais, consumindo os restos rejeitados pelas feras maiores. E é a isso que Davi se refere. Isso pode parecer duro demais, mas é preciso lembrar que esses rebeldes eram inimigos de Deus e dos propósitos de Deus para Israel, e que esses propósitos incluíam a vinda do Messias ao mundo. Davi não executou esses inimigos com as próprias mãos. Ele pediu ao Senhor que tratasse com eles, o que de fato acabou acontecendo. Ele desejava apenas que a verdade de Deus triunfasse sobre os mentirosos. Ele não se alegrou com a destruição dos inimigos, mas sim no Senhor, Deus de Israel. Finalizando o salmo, Davi menciona duas coisas que marcariam seu sucesso. Primeiro, ele seria um consolo para os seus amigos, ou seja, todo aquele que fizesse um juramento de lealdade a ele iria se gloriar com o seu sucesso como rei. E a outra coisa era que aqueles que falavam mentiras não teriam uma palavra para dizer contra ele, mas seriam silenciados e envergonhados para sempre. E no salmo de amanhã, Davi vai nos ensinar como nos proteger das batalhas da vida. Lembrando que esta é a última semana do livro 2 dos 5 livros de Salmos que compõem o Salmo 42 até o 72. E nós continuaremos seguindo juntos até o Apocalipse. Então, até amanhã para mais um Salmo de Davi aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!